que para receber o certificado, o participante ele tem que assistir 75% dos dias de jornada. Só para relembrar que o check-in já passou, mas o check-out vai estar disponível na descrição. E ele vai ficar disponível 30 minutos antes do término da aula e 30 minutos depois. E também, só para lembrar que na descrição aqui do vídeo, a gente tem alguns links de algumas parcerias que a gente tem, que eles estão disponibilizando tanto o e-book como o Sanaflix. Está disponibilizando o certificado mensal. Acesse o check-out vai estar disponível na descrição. Seu áudio do YouTube tá ligado. Do término da aula e 30 minutos depois. E também, só para lembrar que na descrição aqui do vídeo, a gente tem... que houve? Meu áudio? O seu áudio do YouTube. Algumas parcerias. Era meu áudio? Era. Pronto, agora deu certo. E aí a gente queria também agradecer as nossas parcerias que fizeram com que o nosso evento tenha sido enriquecido e animado. Para dar continuidade à nossa segunda palestra do módulo 4, que é Exames da Emergência, a gente vai ter a palestra do Dr. Juliano Lima. A palestra dele vai ser sobre ultrassom, point of care em atendimento de urgência e emergência. Bom, o Dr. Juliano, ele é médico emergencista, preceptor de medicina de emergência, autor do e-book Ultrassom focado na parada cardiorrespiratória, protocolo autor do capítulo PROMED de ultrassom focado na parada cardiorrespiratória, coordenador da pesquisa Focus Project Brasil, ultrassom multiórgãos focado na parada cardiorrespiratória e estados de choque. Bom, professor, gostaria de agradecer a sua presença e pode ficar à vontade. Obrigado. Pessoal, agradeço a organização do evento, da jornada de atendimento pré-hospitalar, pelo convite para falar desse tema que envolve a sala de emergência, seja no intra, seja no pré-hospitalar, que é um lugar de decisões que são tomadas precisam ser tomadas de forma rápida, sem, contudo, abrir mão da segurança, da acurácia, para que o desfecho do paciente que a gente está atendendo seja o melhor possível, dentro do possível. Então, agradeço o convite da organização da jornada. Eu vou falar para você sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta nada mais, nada menos que de propedêutica, assim como um raio-x, um eletrocardiograma, uma avaliação laboratorial, a ultrassonografia, ela vem como uma nova ferramenta de propedêutica. Eu vou falar ao longo dessa conversa sobre isso aí para vocês. Deixem o celular de vocês ligados aí com a câmera. Eu vou colocar, assim como eu coloquei nessa tela inicial, vários QR Codes para vocês acessarem materiais complementares dentro daquilo que eu estou falando. Esse aqui é o meu link do Instagram. Lá eu posto conteúdos sobre o tema, ultrassonografia. Vamos adiante então, pessoal. Então tá, eu trouxe aqui 5 casos rapidamente. Primeiro caso, uma via aérea, paciente entubado, uma via aérea difícil, paciente mantendo dessaturação após intubação, ausculta pulmonar ruidosa, ou seja, o dia a dia da nossa sala de emergência, principalmente numa situação de pacientes com Covid, onde nós conectamos esse paciente imediatamente após a intubação na ventilação mecânica. E ela não gera o mesmo ruído a ausculta pulmonar do que a ventilação com o dispositivo de balão válvula máxima. Então, será que esse tubo está bem posicionado? O paciente continua desaturando, o paciente de Covid são casos reais. Tá? Será que está bem posicionado? Será que esse tubo foi para o esôfago? É uma dúvida quase que constante para quem faz esse procedimento. Segundo caso, paciente em insuficiência respiratória aguda, paciente masculino de 65 anos, retornou ao ambulatório de egressos após uma semana de alta, onde ele esteve internado para tratamento de pneumonia. Foi pedido vaga na sala de emergência porque ele estava em insuficiência respiratória, hipotenso e sinais de hipoperfusão. Então, foi feita a conduta pensando já num choque séptico pulmonar com insuficiência respiratória. Terceiro caso, um paciente de 42 anos, teve uma síncope em casa, foi proposto,
resumo da história, foi parar na sala de emergência, deu entrada conversando, e alguns minutos após a admissão evoluiu com parada cardiorrespiratória. Mais de 7 paradas, ciclos curtos, 2, 3, 4 ciclos, parava, voltava, choque. Quarto caso, paciente pós-parada cardíaca, um choque refratário a medidas de expansão volêmica, drogas vasoativas, inotrópicos. Entretanto, esse paciente aqui ele teve um fator que contribuiu para esse choque. Acho que não vai dar tempo de entrar nesse caso, vamos ver se está. E o quinto caso clínico comum, a gente pega o SBAR, o atendimento do paciente, passagem de plantão, situação choque, né, ou sepse de etiologia a esclarecer. Mas qual que é? A gente pergunta, mas o que vocês acham que é a etiologia, a causa? Onde é que está o foco dessa infecção? Olha, não sei, o raio-x não tem nada, o abdômen está livre, e a gente fica naquela coisa, será que é uma pneumonia, uma tuberculose, é uma embolia pulmonar, é um covid, é uma endocardite, e por aí vai. Então, o que basicamente esses pacientes eles têm em comum, pessoal? A gente tem todo o conhecimento médico que vocês estão adquirindo na formação de vocês, treinamento que a gente faz na residência. A gente tem os desfechos na outra extremidade do paciente que a gente está atendendo. E a gente tem o doente crítico ou as situações críticas de tratamento crítico, de procedimentos, de tomada de conduta crítica. Para esses 5 pacientes que eu falei para vocês. Entre esses pacientes e o desfecho, a gente tem a realização de uma anamnese, exame físico e uma tomada de conduta. Exames de propedêutica que nos auxiliam para a gente tentar pensar no diagnóstico mais acurado, nem que seja síndrome, uma insuficiência respiratória, uma sepse, um choque, para uma terapêutica, né, ou a realização de um procedimento que gere desfecho que a gente espera para o paciente, o melhor desfecho possível. Pois bem, aqui que está o problema, aqui que está o desafio nosso do dia a dia, de sala de emergência, do intra e do pré-hospitalar, diferente da situação de um consultório, por exemplo. O que essas vidas têm em comum? O que elas têm em comum é uma evolução para óbito. Será que esses pacientes morreram? O choque, a sepse, o paciente desaturando pós-intubação, o paciente pós-parada, um desfecho desfavorável, esse paciente com uma intubação duvidosa em relação ao posicionamento do tubo, esse paciente fez uma hipoxemia importante, fez hipóxia, lesão cerebral, é o dia a dia, pessoal. Então, por que é assim? A gente tem anamnese, exame físico e tomada de conduta, para tomada de conduta. E propedêuticas que nos auxiliam para todos esses pacientes que a gente atende. Esse aqui é o cerne que vai gerar o desfecho do nosso paciente. E é aqui que a gente precisa entender como que a gente pode dar um passo além, isso dentro disso que eu vou falar, que é a ultrassonografia, qual o papel dela. Por que é assim, pessoal? A gente valoriza demais o que a gente conhece, o que a gente sabe, o que a gente aprende, estuda, em detrimento daquilo que não faz parte do nosso dia a dia, daquilo que é inesperado, o outlier. Quem disse isso foi o Nassim Taleb, um livro chamado A Lógica do Cisne Negro. Vale a pena vocês darem uma lida, é um livro rápido de ler. Como assim, Juliano? Explica melhor. Uma situação muito clara. Vocês já ouviram falar aqui nessa jornada, pessoal. Parada cardiorrespiratória. Identifica a parada, oxigênio, inicia a RCP e traz o desfibrilador. Por quê? Por que trazer o desfibrilador? Ritmo chocável. Muito bem. Identificamos o ritmo. E, para ritmos chocáveis, nós desfibrilamos esse paciente. Ritmo chocável é uma causa potencialmente reversível. Nós sabemos disso. Lembrem da frase do Taleb. Mas no outro braço, para pacientes que têm ritmo não chocável, existe o grupo de pacientes de ritmo não chocável, a ESP, a sistolia. Pois bem, e o que a gente faz? Nós buscamos, assim como o ritmo chocável é uma causa potencialmente reversível, nós buscamos para ritmos não chocáveis identificar e tratar as causas potencialmente reversíveis. A gente faz isso, é igual o tratamento, o valor que a gente dá para as causas potencialmente reversíveis, os ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis? Será que é? Aqui, pessoal, a gente começa a perder o nosso paciente.
de choque. Lembre que é um contínuo, as doenças graves, elas são um contínuo. O paciente não simplesmente acorda, tem um mal súbito e morre. Existe uma doença que ela evolui de forma mais ou menos rápida e leva o paciente ao estado de choque e no segundo momento, se nada for feito, parada cardiorrespiratória. E é aqui que a gente começa a perder nosso paciente. É aqui que a gente perde tempo. Por quê? Olhem o ACLS, olhem, né, o bundle do ACLS. Existe um gap, uma lacuna gigantesca, um traço de cima a baixo. Lá embaixo, identifique, né, trate a parada cardíaca, acesso venoso, epinefrina, considere via aérea, capnografia, cheque ritmo de novo, e lá embaixo, no rodapé da página, trate as causas potencialmente reversíveis para este grupo de pacientes. Vejam, 2 pesos, 2 medidas, ritmos chocáveis, corre, trata. Ritmos não chocáveis, não deixa, rodapé da página, deixa quieto. HZTs, pessoal, estou falando das causas potencialmente reversíveis. Do HZTs a gente sabe, elas têm nome, elas estão ali. Qual é o problema, então, de tratar ritmo chocável, disciplina, ritmo não chocável, HZ3? Qual é o problema de tratar? Por que 2 pesos e 2 medidas, pessoal? Por que isso? A gente faz teatro, tá? Só para dar um exemplo para vocês, as causas reversíveis de ritmos chocáveis, em média, 3 a 12% do global que levam a parada cardíaca. Apenas a embolia pulmonar maciça, dados de necrópsia, ou seja, o paciente já morreu, foi lá, fez autópsia, necrópsia, 5 a 10% do global de pacientes tinham uma embolia pulmonar maciça, não identificada, não tratada e óbito. Uma causa extremamente potencialmente reversível. A gente trata o que a gente conhece e a gente esquece. Faz de conta que não ouviu falar aquilo que a gente não conhece. Eu estou falando só de parada cardiorrespiratória, pessoal. Só disso. Evento incomum, raro. Por que isso é rotina, pessoal? American Heart fala, para os T's, por exemplo, tenha elevada suspeição clínica, faça o diagnóstico clínico. Beleza, vamos lá. Pneumotórax, dor torácica, dispneia, conforto ventilatório, tamponamento, dor torácica, dispneia, tudo em graus variados, embolia, síndrome coronariana, em graus variados, a depender, claro, do tamanho da doença. Para dar um exemplo, um pneumotórax pequeno vai dar um sintoma, um pneumotórax hipertensivo vai dar outro. Uma embolia pulmonar subsegmentar pequena vai dar um sintoma. Uma embolia pulmonar maciça no tronco das artérias pulmonares vai levar o paciente muito provavelmente ao choque e óbito, no decorrer de alguns minutos ou poucas horas. Tudo a depender do tamanho da doença. Mas lembre que o paciente está em choque, está em parada, ou já está em ventilação mecânica, não fala. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? Como? Quem que tem a resposta aí? Então, basicamente, o que esses casos têm em comum são diagnósticos, anamnese, exame físico, exames de propedêutica, falhos limitados ou impossíveis de serem realizados dentro do tempo que a gente precisa para gerar o diagnóstico, o síndrome, o que seja, e tratar esse paciente e mudar o quê? O desfecho. Eu falei só de parada cardiorrespiratória, somente disso. Aqui ficou fora de ordem. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal? No caso 2, o paciente do choque séptico, entre aspas, ele teve o seu diagnóstico realizado de forma acurada, rápida e segura em 58 segundos, depois que eu passei a examinar esse paciente. O paciente de 7 paradas cardíacas, na verdade foi um pouco mais do que 7, teve o diagnóstico realizado em 14 minutos. E o paciente pós-parada cardíaca, aquele choque refratário, teve o diagnóstico realizado em 14 segundos. E leia-se diagnóstico e tratamento. A gente vai falar um pouquinho deles, rapidamente. Qual foi o ponto de virada? O que mudou? Anamnese? O exame físico? Eu mudei? Eu fiz alguma coisa diferente? Eu sou o House? Não, eu não sou o House. Propedêutica? O exame veio mais rápido? Consegui fazer um raio-x no paciente que estava em choque, em parada cardíaca? Também não. Levei o paciente para tomografia? Também não. Mas foi aqui, pessoal, na propedêutica, usando a ultrassonografia. Esse foi o ponto de virada. Então, a ultrassonografia point of care, como ferramenta, existe uma lista, né, em sala de emergência. É disso que a gente vai falar, entrando um pouco mais específico agora. Então, basicamente, para intubação, primeiro caso, intubação e ventilação mecânica, pessoal. O que a gente tem?
A gente tem na intubação da técnica tradicional visualização direta, né, quando a gente consegue, ali um coma aqui, visualiza as pregas vocais, progride o tubo, visualizando o tubo passar pela prega vocal, excelente, é o melhor cenário. Infelizmente, nem sempre é assim. Infelizmente, em pacientes com Covid, por uma série de restrições de mobilidade para proteção de equipe, é um desafio um pouco maior entubar esses pacientes. Então, a visualização direta nem sempre nos ajuda. Capnometria, excelente método, falho também, mas não está sempre disponível, capnometria. E a ausculta pulmonar, que é o exemplo desse paciente, no caso 1, barulho, ruído, paciente na ventilação mecânica, gera menos som, né, transmissível, a pleura, é difícil. Então, via aérea. Desde 2015, os guidelines da American Heart e inúmeros trabalhos anteriores a 2015 já citam que a ultrassonografia point of care em sala de emergência ela pode ser usada para avaliação de posicionamento do tubo traqueal. Sim, avaliação de posicionamento. Onde que esse tubo está? Está no esôfago? Está no pulmão? A gente consegue fazer isso com ultrassom. E como é que a gente consegue? Seja no intra, seja no pré-hospitalar, pessoal. Através da avaliação dinâmica, ou seja, a gente avalia a sonanatomia, ou seja, eu preciso conhecer a sonanatomia da via aérea, ocioide, cartilagem tireoide, membrana, anéis traqueais e glândula tireoide, do ponto de vista de ultrassom. Existe anatomia, existe a sonoanatomia. Preciso entender isso. E aí, quando eu vou intubar o paciente, eu uso a técnica correta, ok? Ajusto os parâmetros do ultrassom para ter uma imagem otimizada e observo, como é o caso desse paciente aqui, o tubo progredindo para o esôfago, ali. Aquela linha hiperecóica aqui, branquinha. Aquela linha ali. Aquilo ali me passa a informação, com elevada acurácia, de que esse tubo ele foi corretamente posicionado no esôfago. Eu preciso ventilar esse paciente? Não. Eu retiro o tubo, otimizo o posicionamento, medidas de via aérea talvez difícil e tento novamente. Porque eu não vou entubar, eu não vou ventilar um paciente cujo ultrassom me mostrou que o posicionamento foi de forma equivocada colocado no esôfago. Ah, mas o paciente tem um colar cervical, tem um edema, tem qualquer coisa. Não consigo usar o ultrassom para avaliar a via aérea no pescoço, né, região cervical. Nós podemos, então, posicionar o paciente depois de intubado, depois que for feita a intubação, o paciente de preferência neurobloqueado, eu ventilo esse paciente e de forma sincrônica eu observo a presença de deslizamento pleural. A presença de deslizamento pleural sincrônico à ventilação com o ambu ou com o ventilador mecânico sugere que esse paciente está sendo ventilado adequadamente. A ausência, como na imagem ao lado, a ausência do deslizamento sugere ou uma intubação seletiva ou esse tubo foi para o lado errado. Okay? Então, eu posso avaliar a via aérea pela região cervical e pela expansão, pelos artefatos gerados no pulmão. E aí eu vou entender a técnica que eu tenho que fazer, eu vou ajustar os artefatos e vou avaliar dentro do contexto daquele paciente que eu estou atendendo o que está acontecendo. Adiante. Para isso, pessoal, depois de muito dar com a cabeça, muito bater com a cabeça e passar aperto e passar trabalho, e achar que sabia e não sabia coisa nenhuma, e ir lá e ver um exame oficial sendo realizado, mostrando que aquilo que eu achei que era, não era nada daquilo, ou seja, depois de entender que eu precisava entender, depois de perceber que eu precisava entender que para eu gerar um diagnóstico, para eu criar esse diagnóstico, ou construir esse diagnóstico acurado, né, de forma rápida e segura, eu precisava ancorar as imagens, né, daquilo em 3 pilares. Né? Basicamente, conhecer a sonanatomia. Tá? O que é isso? Os pilares. Sonanatomia, falei para vocês da via aérea.
fisiopatologia, como é que é um pulmão que ele está sendo ventilado, as pleuras em contato deslizando. Então eu vejo isso na tela do ultrassom, seria a fisiologia normal de um pulmão sendo ventilado. Precisava conhecer princípios físicos, como é que eu ajusto? Qual o transdutor que eu uso para avaliar região cervical? Que profundidade? Precisava entender isso. Técnica, como é que eu seguro o transdutor? Qual o movimento eu faço para identificar naquele ponto o tubo passando para a via aérea ou para o pulmão? E precisava entender o terceiro pilar, que era jogar esses dois pilares dentro do contexto clínico, ou seja, um paciente que está sendo intubado, uma intubação difícil. Então, eu percebi que a ultrassonografia, colocar o ultrassom ali e esperar que ele te cuspa um diagnóstico, assim do nada, e brote um diagnóstico, eu bati muito com a cabeça achando que isso ia acontecer. E eu deixo um recado para vocês, pessoal, isso não acontece. A ultrassonografia nunca vai cuspir um diagnóstico pronto e enlatado para vocês. Então, se alguém chegar com um diagnóstico enlatado, olha, esse paciente tem tal coisa, pergunta como é que foi feito esse exame, anatomia, o princípio físico foi respeitado, a técnica foi correta, qual o contexto clínico? Pergunta para a pessoa que te trouxe esse diagnóstico. Se ela te mostrar isso bem organizado, aumenta a chance dessa pessoa estar correta, aumenta. Eu não inventei a roda, pessoal, mas eu construí ao longo de alguns poucos anos fazendo isso, esses pilares que aumentam a chance de eu acertar aquilo que eu estou inferindo, que eu estou vendo. E não simplesmente botar o ultrassom ali e sair dando o diagnóstico. Isso não acontece, pessoal. Vamos passar mais rápido aqui. Existem N trabalhos aí mostrando que a ultrassonografia é um exame acurado do ponto de vista de especificidade e sensibilidade para diagnóstico de posicionamento durante o procedimento de intubação traqueal, com elevada sensibilidade e especificidade. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes das pesquisas. Ponto de vista de insuficiência respiratória aguda. Caso 2, lembra do paciente egresso do ambulatório, onde esteve internado para tratamento de pneumonia, admitido em sala de insuficiência respiratória, hipotensão e sinais de choque. Então, o que a gente tem? Qual a contribuição da ultrassonografia nesse caso? Bom, o diagnóstico etiológico de insuficiência respiratória aguda. Do ponto de vista do método tradicional, o que a gente tem? O doente crítico, esse paciente, uma semana pós-alta, voltou para o ambulatório sintomático ainda, muito sintomático, pálido, sudorético, hipotenso e taquidispneico, taquicárdico, desaturando e taquipneico. A anamnese, exame físico pouco contribuíram, afinal era uma semana só de alta, então provavelmente do ponto de vista de entendimento de patologia, esse paciente estava infectado ainda. Ponto de vista propedêutica, solicita um laboratório, solicita um raio-x, solicita um eletro, obviamente, né? E raio-x, eletro e toma conduta, inicia antibiótico. Tá? O que acontece? O que acontece, pessoal? Olha, dor torácica, dispneia, desconforto ventilatório. Olha quantas coisas podem gerar esse grupo de sintomas aí. Observe, pessoal. Pneumotórax, tamponamento cardíaco, embolia pulmonar, síndrome coronariana, a própria sepse e um tanto de outras coisas podem gerar o sintoma de dispneia, insuficiência respiratória aguda ou síndrome respiratória aguda grave, ou seja, a sensibilidade e a especificidade é baixa para a gente conseguir, com um esteto, fazer um diagnóstico e tomar uma conduta acertada. Então, do ponto de vista de contribuição, o que a ultrassonografia Point of Care pode nos ajudar? Esse cara aqui, o Daniel Lichtenstein, um intensivista francês, publicou em 2008 um artigo de uma pesquisa que ele fez no CTI dele com 260 pacientes. Chama Bedside Lung Ultrassom. É um protocolo de uso da ultrassonografia no paciente em insuficiência respiratória aguda. Esse aqui é um QR Code para você, quem tiver interesse. Tá? Eu fiz uma aula para uma faculdade onde eu sou preceptor, dei uma aula para os acadêmicos, falei somente do Blue Protocol, Bedside Lung Ultrassom. Então eu dei eu fui um pouco mais a fundo do que eu vou entrar aqui com vocês, tá? Então, basicamente,
Basicamente, esse protocolo do Liechtenstein, ele nos deu, digamos assim, um mapa geral de um pulmão sadio e de todas as possibilidades, as principais possibilidades diagnósticas do ponto de vista de patologia pulmonar crítica. Ele é intensivista. O projeto, a pesquisa dele foi feita no ambiente de terapia intensiva. Então, basicamente, o que Liechtenstein identificou lá, ele pesquisa desde a década de 90, se não me engano, até a década de 80, ultrassonografia pulmonar. Quando se criticava a exaustão, grandes autores da clínica médica criticavam a ultrassonografia pulmonar, o Liechtenstein já publicava que a gente consegue identificar artefatos ao exame pulmonar, ora artefatos, ora estruturas reais. E, basicamente, o racional fisiopatológico é uma alteração, é esse primeiro gráfico, uma alteração da relação de ar-água que existe no pulmão. Ou seja, enquanto eu converso com vocês aqui, o meu pulmão tem 99% de ar, ok? 1% de água. Na medida que esse pulmão fica encharcado, seja um transudato, exudato ou derrame pleural, essa relação se inverte. E na medida em que ocorre isso, surgem artefatos em tela. Okay? E o que a gente faz, o que o protocolo do Liechtenstein, o artigo dele nos mostra, é que nós podemos identificar esses artefatos e inferir hipóteses diagnósticas a partir dessa varredura pulmonar. Então, basicamente, existem mais de 10 artefatos. Tá? Eles variam a sensibilidade, especificidade e acurácia, mas todas são boas. Tá? O que eu vou chamar a atenção de vocês um pouco mais adiante é que, novamente, colocar ultrassom em um pulmão e inferir um diagnóstico, achar que ele vai cuspir um diagnóstico com base naqueles artefatos que a gente está vendo, não dá, não é assim que funciona. Essa é uma das críticas ao protocolo do Liechtenstein. Ele olha somente pulmão. E o protocolo é maravilhoso, ele é referência em ultrassom pulmonar, mas as doenças não leem os livros. Ou seja, o paciente ele pode cursar com 2, 3, 4 patologias de forma concomitante. E esses artefatos, eles podem perder muito, sim, a sensibilidade e especificidade. Então, a avaliação multiorgânica se faz necessária no paciente em insuficiência respiratória aguda. Então, basicamente, o fluxograma do Liechtenstein, só para dar um geral aqui para vocês, ele começa pelo posicionamento correto do transdutor, identificação do deslizamento pleural em tela, e depois disso, a presença, depois de identificado presente ou ausente o deslizamento, a identificação de artefatos que vão ser compatíveis com diversas patologias críticas. Embolia pulmonar maciça, edema pulmonar, processos infecciosos pneumônicos, DPOC, asma, pneumonia, pneumotórax. Se vocês prestarem atenção com bastante carinho, vocês vão perceber que ele nos dá, digamos assim, uma luz no fim do túnel para os T's da parada cardiorrespiratória. Pneumotórax hipertensivo, a gente consegue, através da identificação da ausência do deslizamento e do perfil A, inferir que esse paciente em insuficiência respiratória possa ter um pneumotórax hipertensivo. Tamponamento cardíaco não entra no protocolo dele. Não existe um padrão pulmonar ainda predominante do paciente com tamponamento cardíaco. Infarto pulmonar, padrão de landslide, perfil A, landslide presente, deslizamento pleural presente, perfil A e embolia pulmonar. Então, o edema agudo pulmonar é a mesma coisa. O infarto coronariano, nesse caso, teria que haver o choque cardiogênico para a gente identificar o edema agudo pulmonar. Isso quer dizer que não necessariamente o paciente que infarta vai estar em edema agudo pulmonar. O paciente pode ter um CRIP 1, CRIP 2, CRIP 4, o paciente aí sim vai estar em edema agudo pulmonar. Então, ele nos dá uma luz no fim do túnel. Ou seja, quando eu faço a avaliação pulmonar de um paciente em insuficiência respiratória, eu identifico aqueles padrões, eu posso, a partir daquele marco anatômico, fisiopatológico, inferir esse paciente pode ter tal patologia. A avaliação pulmonar isolada é suficiente? Não, não é. Vocês vão ver por quê. Então, a ferramenta.
Lembra do paciente 2, regresso, no caso que a gente está avaliando, que teve o diagnóstico realizado em 58 segundos. Poxa, uma sepse pulmonar em 58 segundos? Se fosse uma sepse pulmonar, essa foi a janela pulmonar vista desse paciente. Essa foi a janela de veia cava. Essas foram as janelas ecocardiográficas subxifoide de 4 câmeras e apical 4 câmeras. São as janelas do próprio paciente. Eu fiz muito mais aquisições. Eu trouxe para vocês aqui, para fins de vocês observarem, essas aqui. A ferramenta, o ultrassom é isso, é uma ferramenta que te permite, na medida em que tu examina o paciente, inferir hipóteses diagnósticas. Isso aqui me dá um diagnóstico? Depende. Se eu olhar só o pulmão, não. Se eu olhar a veia cava, eu começo a pensar que talvez possa ser compatível com tal diagnóstico. Se eu olhar as janelas ecocardiográficas e as alterações da morfofisiologia do coração dentro daquele derrame que eu vejo, olha, pode ser que seja tal coisa. E aí eu faço o rastreio nas outras janelas ecocardiográficas para corroborar a minha hipótese diagnóstica. Então, o ultrassom é a ferramenta que nos permite fazer janelas e buscar identificar a patologia. Aqui tem um caso clínico, se vocês quiserem acompanhar, de insuficiência respiratória, que eu publiquei lá no meu canal do YouTube. Tá? Os pilares. Lembra que eu falei dos pilares, pessoal? Para eu fazer esse diagnóstico, eu precisei entender de sonoanatomia como é que eu faço uma janela ecocardiográfica bem feita. Como que é a fisiopatologia daquilo que eu estava vendo, ou seja, líquido no entorno do pericárdio. Como que é a fisiopatologia? É um derrame? É um tamponamento? Então, como é que se comporta a veia cava num paciente que tem uma veia cava como aquela ali? Eu precisei entender princípios físicos, como é que eu ajusto todas essas imagens para obter dela a informação mais acurada possível. Como que eu realizo a técnica? Como é que eu faço uma janela subxifoide? Como é que eu faço uma janela apical a 4 câmeras? É simplesmente pegar o probe e botar lá e ele vai me cuspir um diagnóstico? Infelizmente não, pessoal. Tem um pouquinho mais de coisas além disso aí do que parece que o pessoal quer dar a impressão do que é. Contexto clínico. Eu trouxe aqui 2 imagens de 2 pacientes com derrame pericárdico. O paciente da esquerda, um grande derrame pericárdico, volumoso derrame pericárdico. O paciente da imagem à direita, um derrame pericárdico laminar. Tá? Derrame pericárdico líquido entre as lâminas do pericárdio, exercendo compressão no coração. Qual paciente vocês acreditam que estava tamponado, que estava em choque, situação de preparada? Do grande volume ou do pequeno laminar volume líquido? O paciente com tamponamento com derrame volumoso estava deitado, tomando café. Ele tinha ido consultar por um outro motivo. Já o paciente do derrame laminar estava em situação de pré-choque, pré-parada cardíaca. Então, o contexto clínico, ele é, sim, fundamental para a gente tomar a decisão. Somente olhar a imagem, não dá. A gente vai cometer erro. O método, pessoal. Mesmo paciente, quando aquelas imagens que eu mostrei para vocês, não foi à toa que elas foram feitas naquela sequência, pulmão, e eu identifiquei o padrão, veia cava, basicamente um preditor de volemia, de fluido, responsividade. Adianta eu dar volume para o paciente que não tem bomba cardíaca, por exemplo? Não adianta, eu vou encharcar esse paciente. Tem choque cardiogênico? Não adianta. Quando eu avalio em sequência pulmão, veia cava inferior e identifico a morfologia da veia cava, as janelas ecocardiográficas, 3, 4 janelas, avalio de forma complementar a aorta ou o abdômen e faço um ultrassom de compressão vascular quando indicado, também de forma complementar. Quando eu faço isso dessa forma, pessoal, o diagnóstico, aí sim, tem que ser cuspido, que a gente tem que olhar, bater o olho e dizer, isso é tamponamento cardíaco. Ponto. Tá? Bom, eu tenho um exame multissistêmico, multiorgânico,
dentro de um contexto clínico do paciente. E um exame feito fora de um protocolo que pega o quê? Um quebra-cabeças todo desorganizado. Era um paciente egresso do ambulatório, retornando ao ambulatório de egressos, internado há 1 semana por pneumonia. Será que esse paciente tinha mesmo pneumonia? Será? Com aquele derrame pericárdico? Esse é o LIMAS protocolo que eu vou falar daqui a pouquinho mais para vocês. Tá? Então, o desfecho desse paciente, pessoal. Esse paciente foi, então, puncionado. Aqui o próprio, tá? Ele foi puncionado. Tinha um derrame pericárdico com tamponamento cardíaco. Fizemos a pericardiocentese guiada por ultrassom. Esse paciente foi para o CTI, teve alta alguns dias depois, são e salvo. Ok, pessoal? Evidências. Está cheio de artigos da literatura aí mostrando que a ecocardiografia tem elevada sensibilidade e especificidade para diagnóstico de derrames laminares. Lembrando aqui que, do ponto de vista fisiopatológico, não é o volume de sangue ou de líquido no entorno do pericárdio que gera a instabilidade hemodinâmica, e sim a velocidade com que esse líquido se instala, superando os mecanismos compensatórios do ponto de vista de ecocardiografia de coração. Quando então o derrame supera os mecanismos compensatórios, esse paciente choca, e aí ele pode parar, enfim, ou ter estabilidade hemodinâmica. Também elevada a sensibilidade da acurácia do ultrassom, da ecocardiografia, para guiar procedimentos de pericardiocentese. Ou seja, quando eu faço exame às cegas, eu não sei onde está a ponta dessa agulha. Ela pode estar dentro da lâmina do saco pericárdico, ou ela pode perfurar o miocárdio. E aí dá ruim. Parada cardiorrespiratória e choque. Lembra do paciente de 7 paradas cardíacas? Estão lembrados? 7 paradas. Foi mais, na verdade, né, pessoal? Diagnóstico diferencial de choque ou as causas potencialmente reversíveis. Como é que fica a anamnese, exame físico no paciente? Como é que é a propedêutica no paciente em parada cardiorrespiratória ou choque, principalmente aquele choque refratário? Como é que fica o desfecho desse paciente, uma vez que a gente não consegue ter certeza do diagnóstico e segurança para uma tomada de conduta adequada? Vejam bem como os sintomas, eles são semelhantes, pessoal. Observem o tamponamento da embolia, da síndrome coronariana, do choque hemorrágico, choque séptico. São sintomas muito parecidos. Ou seja, a nossa sensibilidade, especificidade, para a gente botar um esteto, auscultar e dizer que é tal coisa, palpar uma barriga e dizer que tem um aneurisma, assim, é precária, para não dizer vergonhosa, para não dizer outra coisa, pessoal. Então, não dá para ficar vivendo no século passado, pessoal. Tem que ir um pouquinho adiante. O paciente está em parada, está em choque, está em ventilação. Esquece, ele não vai te dar informação nenhuma. Quando muito, vai ter um familiar que vai te dizer: olha, ele estava conversando e desfaleceu. Olha, ele estava tossindo há 5 dias atrás e aí apagou. E é isso aí, pessoal. É a realidade. É o dia a dia da sala de emergência, pessoal. Então, geralmente, a gente chega aqui e daqui a gente não passa. Eis a dura realidade. Não digo que é a verdade, mas é o dia a dia que a gente vive aí. Então, existem N protocolos para uso do ultrassom no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, no trauma, paciente clínico. Alguns deles estão aqui. Vocês já ouviram falar o FAST. Outros deles, Focus, FIO, ultrassom realizado na Alemanha, um artigo publicado na Alemanha, de uso de ultrassom, se não me engano, unisistêmico, no pré-hospitalar, o RUSH, rápido ultrassom choque, que faz uma avaliação multissistêmica, mas não organiza, quando eu li os artigos, ele não organiza o resultado daquilo ali. O choque, uma proposta de protocolo, uma tentativa de proposta de protocolo multiorgânico também, que tem alguns vieses, Gauss, Pia, por aí vai. O protocolo que eu falei para vocês, o LIMAS Protocol. Aqui, pessoal, tem uma aula do projeto do Focus Project Brasil, que é o meu projeto de pesquisa de mestrado, de validação desse protocolo de uso do ultrassom na parada cardiorrespiratória. Essa aqui é uma das aulas que eu dei para o grupo de acadêmicos de medicina em Salvador, ano passado. Tá?
no segundo semestre do ano passado, primeiro e segundo semestre, e a gente teve o projeto interrompido esse ano por causa do Covid. Espero retomar esse projeto em breve, e a gente está ajustando ele para rodar em Fortaleza, tá? Com o cabra macho Frederico Arnaud. Se Deus quiser, a gente vai conseguir rodar um outro braço do projeto para, mais uma vez, validar esse protocolo dos pacientes em parada cardíaca e estados de choque. Então, o Lehman's Protocol, qual que é o racional fisiopatológico? É uma janela na parada cardíaca, são janelas pulmonares feitas dentro da janela de 10 segundos, tá? Onde a gente faz 3 a 4 segundos em cada hemitórax, identifica, lembra do Lichtenstein, que me deu o mapa da mina, a luz no fim do túnel, com base no padrão pulmonar, já na primeira janela feita nesse protocolo, com base na imagem que eu vou ver desse pulmão, de 2 a 4 janelas, 2 focais e 2 laterais, entre a linha axilar anterior e a posterior, com base nesse padrão, há que haver um padrão, porque o pulmão tem 1.500, a pleura tem 1.500 centímetros de área. É muita arrogância eu achar que eu vou botar a ultrassom aqui e vou cuspir um diagnóstico. Isso não existe. Então eu tenho que varrer ou fazer de 2 a 4 pontos, pelo menos, de avaliação. Então, janela pulmonar, 3 a 4 segundos. Veia cava inferior. Por que veia cava inferior, pessoal? A veia cava inferior, eu falei para vocês, ela é um preditor de volemia, ou seja, com base na patologia que está cometendo aquele paciente, a veia cava inferior ela vai ter um comportamento, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, um padrão, faz de conta que aqui está ela, uma morfologia túrgida e que vai variar pouco com a ventilação, ou ela vai ficar pletórica e quase não vai variar com a ventilação próximo da imersão do átrio direito. Então, ela é um preditor de volemia e status de choque. Choque obstrutivo, pletórica e pouco variado, choque distributivo, hemorrágico, séptico, a depender da fase de evolução da doença, né, fininha, variando bastante. As janelas ecocardiográficas, elas vêm para corroborar aquilo que eu pensei olhando o pulmão, olhando o padrão de veia cava, eu vou buscar corroborar a minha hipótese ou, às vezes, um achado que eu não esperava olhando as janelas ecocardiográficas. Lembrando que o choque distributivo, ele é um choque distributivo. A não ser que seja uma fase avançada, o paciente vai estar hipovolêmico. É um choque obstrutivo, o pneumotórax, ele vai ser sempre um choque obstrutivo por pneumotórax, hipertensivo. O paciente vai ter uma veia cava pletórica, é retorno venoso, é fisiopatologia. Lembra do primeiro lá, sonoanatomia e sono, fisiopatologia? São regras universais, elas não mudam. O que muda é a fase da doença. É um contínuo. As doenças críticas, elas são contínuo. Eu não posso esperar que um paciente que teve um infarto pulmonar globular, 10 dias atrás, aquele pulmão infartado já necrosou. Então, o aspecto que eu tinha do pulmão daquele paciente no momento agudo era 10 dias depois é outro. Isso precisa ser entendido. Por isso que a ultrassonografia ela não cospe em diagnóstico. Há que se entender os pilares. Esses QR Codes são materiais complementares, tá, pessoal? Avaliação de aneurisma. Por quê? Porque o paciente também tem aneurisma. O paciente também disseca, sangra. Ou avaliação de abdômen. E ultrassom de compressão vascular, para quê? Para identificar a presença de trombose venosa profunda naquele paciente cuja hipótese diagnóstica foi embolia pulmonar maciça. Então, se eu vim rastreando, inferir que o paciente tem embolia pulmonar maciça, eu posso fazer de forma complementar ultrassom de compressão vascular para identificar TEP. Para identificar TVP. Não achei TVP, exclui TEP? Claro que não. Existem N pontos de formação de trombos e êmbolos, trombos passíveis de gerarem êmbolos, tá? Ferramenta, pessoal. Caso 2, 7 paradas cardíacas. Ultrassom pulmonar, padrão A. Veia cava inferior, pletórica, túrgida, variando pouco com a ventilação, mesmo no AMBU, que é pressão positiva. Janelas ecocardiográficas. Então, olhar isso aqui, pessoal, olhar essas janelas de forma aleatória, não nos dá um diagnóstico. Olhar somente para esse coração e dizer se o paciente tem TEP, posso acertar, claro que eu posso.
Mas se eu não olhar no global, a chance de eu ter uma doença crônica acometendo esse coração, gerando alterações morfofisiológicas compatíveis com a doença aguda, é muito grande. Eu vou repetir. Eu olhar de forma isolada um exame ultrassonográfico de determinadas estruturas, eu posso estar vendo uma doença crônica, gerando o aspecto ultrassonográfico de uma doença aguda. Ok? Então, a ferramenta ultrassom me dá isso, me dá as imagens. Ok? A gente tem que ir em cima dos pilares. Eu preciso fazer do ponto de vista de sonoanatomia, preciso conhecer a sonoanatomia das janelas ecocardiográficas, pulmão, veia cava, aorta, vasos, preciso conhecer, fazer, entender isso, como que é isso na tela do computador. Por que a janela apical 4 câmeras fica estranha daquele jeito? Pega o coração e pendura de cabeça para baixo? Não. Existe um racional sono anatômico para isso acontecer. Preciso conhecer a fisiopatologia, como que é a fisiopatologia de um paciente com um pulmão infartado. Como que é? Como é que é um coração infartado? Como é que é um cérebro infartado? Isso é histologia, mas é fisiopatologia também. Isso tem que ser entendido dentro de uma escala de cinza, de uma tela em escala de cinza, tá? Com um monte de luz brilhando e piscando, em tons de cinza, né? 1000 tons de cinza. Eu preciso entender isso. Preciso entender os pilares, né? O segundo pilar, princípios físicos. Qual a profundidade eu tenho que deixar para olhar a veia cava? Pulmão, eu posso deixar 50 centímetros de profundidade, vai adiantar? Qual transtor eu vou usar para fazer uma pericardite centese, por exemplo? Linear? Já fiz. Depende. A técnica, como é que eu faço? Como é que eu faço ultrassom, né? Ecocardiografia, um paciente em choque ou parada cardíaca, com sobrepeso, 150, 200 quilos? É a mesma técnica? Eu vou ter mais ou menos dificuldade? Preciso entender técnica. E interpretação no contexto do paciente. Olha lá, uma janela ecocardiográfica subchifoide, 4 câmeras, com um VD gigante. Gigante. É TEP? Não. É um corpo pulmonale. Corpo pulmonale, não é IVD. Não era nem IVD. O paciente tem corpo pulmonale, estava com uma outra queixa. Agora, se eu olhar isso aqui de forma isolada e bater o martelo, tromboliza porque é TEP. Posso matar o paciente? Posso. Claro que posso. E aí, quem que vai entrar lá de fora, na sala de emergência, e botar o dedo na tua cara e dizer, cara, trombolizou um paciente que tinha uma doença crônica? Ninguém vai fazer isso. Vai ficar aqui, ó, na tua conta. É uma interpretação do contexto clínico do paciente. O método. Existe método? Claro, para tudo existe método. Nada cai do céu. Vou repetir, o ultrassom não vai cuspir um diagnóstico. Para aquelas alterações de pulmão, de veia cava, as alterações morfofisiológicas das janelas ecocardiográficas, a avaliação de aorta, quando indicado, ou ultrassom de compressão vascular, aí sim, o diagnóstico tem que ser pensado, cara, tem que bater o olho, isso é embolia pulmonar maciça. Isso é. O protocolo, o Limas Protocol, ele busca o quê? Ele busca validar, eu já tenho dezenas de casos já documentados. Foram quase 40 casos no Focus Project no ano passado e perdi a conta já dos casos que eu documento todos os dias de plantão na sala de emergência. Não é um, são 2, são muitos casos. Mas precisa de quê? Evidência. Eu não vou pegar isso aqui. O protocolo, claro que ele passou pelo comitê de ética, foi aprovado, mas eu não vou fazer coisa da minha cabeça. Eu preciso mostrar, através de 1, 2, 10, 1000 casos, de que isso acontece. E as doenças não leem os livros. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre o padrão do TEP vai ser aquele ali, linhas AS. Por quê? O paciente com Covid, por exemplo, tem transudato, tem exudato, mas ele também faz TEP. E aí? Eu boto ultrassom e vejo um padrão de pneumonia. Ah, então é pneumonia. Mas para aí, como é que está a veia cava desse paciente? Como é que estão as janelas ecocardiográficas? Procura por TVP. Se achou, se tem as alterações, muito provavelmente ele tem Covid, sim, mas fez uma embolia pulmonar maciça em cima desse Covid, o que está documentado na literatura. O desfecho dessa paciente de 42 anos, depois de 7 paradas, com embolia pulmonar maciça.
noradrenalina 200 ml/h, entubada, grave, trombolizada, alta do CTI, depois de 36 horas do diagnóstico correto. Uma paciente que andava depois na enfermaria, pelos corredores, comentando, brincando com outros pacientes internados que ela tinha morrido 7 vezes. E, de fato, mais de 7 paradas cardiorrespiratórias. Mudança de desfecho. Mudança de desfecho. A gente veio e cumpriu a missão que a gente tinha que cumprir. As evidências estão aí para corroborar, para suportar, né, que a ultrassonografia multiorgânica ela é mais acurada para o diagnóstico de diversas situações críticas em sala de emergência. Meu esteto, já perdi 2 estetos que a borrachinha ressecou. O último eu botei fora. Não uso mais esteto. Para que eu vou usar o esteto se ele não dá informação tão incompleta, tão falha, se eu posso dar ultrassom e enxergar, tá? E avaliar criticamente aquilo que eu estou vendo. Significa que o ultrassom é a 8ª maravilha do mundo? Claro que não. Eu nunca disse isso. Mas que ele é muito mais sensível, que te dá muito mais segurança, isso não há dúvida. E quanto mais multiorgânico, quanto mais multissistêmico, maior a acurácia. Eu tenho mais embasamento científico, técnico para dizer esse paciente está acometido dessa ou daquela outra patologia. Fox Project Brasil, pessoal, é um projeto de pesquisa, um projeto de mestrado que foi desenvolvido no primeiro semestre do ano passado e parte do primeiro e segundo semestre do ano passado na cidade de Salvador, onde a gente treinou, tá? A gente treinou acadêmicos de medicina para fazerem as janelas cardíacas, as janelas do protocolo, pulmão, veia cava inferior e coração. Lembram? Segundo pilar, técnica. Eu ensinei um pouco de sonoanatomia, vocês vão entender melhor. Então, olha aqui, ó. Por 6 meses, fui a Salvador, eu moro em Belo Horizonte, fui a Salvador, treinei, selecionei, capacitei acadêmicos de medicina para fazerem um exame multissistêmico em pacientes em parada cardiorrespiratória. Faço aqui um agradecimento do coração, do fundo do coração, para essas pessoas fantásticas, o Ivan Paiva, está aqui na imagem, centro aqui na imagem da esquerda, e o Caio Nogueira, hoje médico emergencista, que foram pessoas fundamentais para que esse projeto acontecesse. Na imagem da direita, a Alessiane, do meu lado, ali do meu lado direito. Outra pessoa com coração do tamanho do mundo, adoro ela. São 2 pessoas, meu pai e a Alessiane, que contribuíram absolutamente para esse projeto chegar onde ele chegou. E os outros são acadêmicos de medicina, o Ravel. Meninas, esqueci o nome de vocês. Também participaram como acadêmicos nas primeiras turmas, depois voltaram como monitores do projeto, ajudando a treinar outros acadêmicos de medicina a rodar o protocolo, pessoal. Então, basicamente, esses acadêmicos foram treinados à exaustão, foram selecionados, ou seja, eles fizeram uma prova prática onde eles tinham que fazer todas as janelas do protocolo dentro do intervalo determinado para fazer. A gente não pode fazer a ultrassom na parada cardíaca excedendo o limite de tempo onde a gente para checar ritmo e pulso, que são quanto? 10 segundos. Então não dá para fazer. Não. A gente tem uma janela de 10 segundos para checar ritmo e pulso. É dentro desse intervalo de tempo que a gente faz as janelas de pulmão, veia cava, janelas ecocardiográficas, sendo que a janela para externar o eixo longo é feita em 6 segundos. Todos os acadêmicos foram treinados, capacitados e selecionados. E só os caras top de linha foram para o projeto, foram para a rua e fizeram o ultrassom na parada cardíaca, em pacientes em parada cardíaca na cidade de Salvador o ano passado. Tá? Outra coisa interessante desse projeto, pessoal, as imagens que esses acadêmicos geravam, lembram? Técnica. Tá? Eles entendiam de sonoanatomia, primeiro princípio, e técnica de realização de janelas. Ok? Primeiro e segundo pilar. Elas eram vistas em tempo real por mim, quando a conexão de internet permitindo que eu avaliasse, ou seja, com texto clínico, as imagens que eles estavam gerando em tempo real. Telemedicina, que até onde eu tenho conhecimento, ninguém fez nesse planeta.
Então, quando isso acontecia, eu pegava o celular, ligava para o médico e discutia as imagens. E a gente tomava em conjunto, desde que ele aceitasse, obviamente, uma conduta para aquele paciente. Então, pessoal, o Fox Project Brasil é o melhor exemplo de que os pilares eles são absolutamente fundamentais. Os acadêmicos entendiam de sonoanatomia, eles foram treinados para isso. Eles não entendiam de fisiopatologia, não era esse o objetivo. Ficava, a meu critério, olhar as imagens e avaliar se aquilo era um tamponamento, ou era só um derrame, se era uma embolia pulmonar maciça, ou era um coágulo pulmonar, se era uma hipovolemia, enfim. Eles treinaram, foram treinados, selecionados para fazer janela em menos de 10 segundos. E esse projeto aconteceu no contexto clínico de pacientes em parada cardiorrespiratória. Ok? Então, o protocolo, ele segue essa sequência, e é uma sequência fisiopatológica. Tá? Esse aqui é um e-book que foi escrito inicialmente por um material escrito para os alunos do projeto, e depois eu disponibilizei na internet. Quem tiver interesse, eu falo um pouco do projeto, falo de técnica, falo de alguns dos pilares da ultrassonografia num contexto de paciente em parada cardiorrespiratória e choque. Tá? Eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal, a gente está acabando já. Tá? sepsis, pessoal. Quem que nunca recebeu, né, vocês são acadêmicos, né, mas numa passagem de plantão, paciente XYZ lá, pode ser um choque, a gente acha que é uma sepsis pulmonar, mas o abdômen dele também tem um dor, um desconforto, não saiu a urina, pode ser que seja urina, ele tem lá uma escara, não sei aonde, pode ser Covid, quem que nunca se deparou com esses questionamentos, né? Então, o protocolo, o LIMAS, ele foi também adaptado. Aqui tem uma outra aula que eu falo de um outro caso clínico. Ele também foi adaptado, ele também é usado por mim nos meus plantões para que diagnóstico etiológico de foco séptico. Qual a etiologia da sepsis desse paciente? Tá? Então, eu faço as janelas pulmonares, aqui não há a urgência, e aí eu identifico desde alterações da pleura, do espessamento da pleura, da rugosidade, da presença ou ausência de deslizamento, artefatos subpleurais, consolidações, abscessos pulmonares, atelectasias, processos pneumônicos, derrames cavitários no pulmão. Ou seja, o pulmão é um órgão muito vasto, passivo de N alterações patológicas, a grande maioria delas passíveis de identificação com ultrassom. Tá? Desde alterações da pleura, ou seja, na superfície, até a profundidade, incluindo a identificação de derrame pleural. Não dá para saber se o líquido ele é um transudato, exudato ou sangue, mas a gente identifica a presença de líquido. A veia cava inferior é o mesmo racional fisiopatológico. Na sepse, nas fases precoces, a gente vai ter um paciente, uma veia cava fininha, variando bastante, um paciente desidratado, ela vai ficar fininha, variando bastante. Numa fase tardia ou num paciente que tem uma doença crônica, ela vai estar pletórica e pouco variável. As janelas ecocardiográficas, para que eu vou examinar o coração se eu estou suspeitando de sepsis? O que pode ser acometido? Que estruturas a gente tem no coração passíveis de infecção, gente? Principalmente o miocárdio e válvulas. Tem uma travadinha aqui. Esse slide ficou um pouco pesado, pessoal. Acho que não está rodando as imagens para vocês, não está rodando meio devagar. Mas, enfim, essas três situações ecocardiográficas são pacientes com endocardite, mitral e aórtica, e o terceiro da direita, ali do coração, um paciente com trombo. Paciente com trombo em ventrículo direito, liberando êmbolo periférico, que se alojou no pulmão, infectou e causou pneumonia. Mas quando a gente foi fazer o rastreio multissistêmico, o que a gente viu foi esse grande trombo no ventrículo direito, átrio e ventrículo direito. Tá? E no abdômen, identificação de trombose, essa primeira janela aqui do abdômen da esquerda, um paciente com uma trombose, quase que uma oclusão da artéria aorta abdominal, no segmento suprarrenal,
levando o que? A uma isquemia mesentérica. A segunda janela ali do meio, paciente com cálculo renal, fazendo pielonefrite. E a terceira janela é um paciente com um abscesso hepático. Acho que não está rodando, né? Um abscesso hepático. Então, assim, a gama de possibilidades da ultrassonografia para nos auxiliar como ferramenta diagnóstica e propedêutica a identificar o foco, ela aumenta a cada dia. A cada dia a gente descobre novas possibilidades para a ultrassonografia como ferramenta diagnóstica e propedêutica. Então, a ferramenta, né, aquele paciente lá, ele tinha, na verdade, uma trombose de artéria aorta abdominal, tá? Preservando uma circulação periférica, mas gerando um abdômen agudo obstrutivo, inflamatório, vascular, desculpa, vascular. Tá? Depois ele foi para a propedêutica complementar e confirmou o diagnóstico. A diagnóstica até então tinha N possibilidades. Né? Tudo isso que eu estou falando, botei para vocês aqui. Tudo isso foi questionado para esse paciente. Então, os pilares, sempre os pilares, não dá para fugir dos pilares, tá? Esse é o exceção na anatomia dos mais diferentes órgãos e tecidos, princípios físicos e técnicas, tá? Como é que eu faço uma varredura da aorta? Como é que eu diferencio a aorta e a cava? Um vaso passa do lado do outro. Como é que eu identifico um trombo no vaso, uma isquemia mesentérica? Quais são os sinais? Tá? Contexto clínico. Essa imagem aqui é de um paciente com um cálculo na vesícula, um cálculo enorme, um paciente que estava assintomático, então se eu não entender esse contexto aí, posso me equivocar no diagnóstico. Ok? Vamos adiante. Então, o método, né? Protocolo, a gente avalia pulmão, veia cava, janelas ecocardiográficas, abdômen e ultrassom de compressão, quando indicado. É sempre a mesma coisa. Esse é o protocolo. As evidências, vamos passar rapidinho aqui, que eu já estourei meu tempo. Mas está documentado na literatura. Então, a ultrassonografia como ferramenta de ressuscitação, diagnóstica, prognóstica, terapêutica, e nos permite guiar procedimentos com maior segurança e acurácia. Está tudo documentado na literatura. A ultrassonografia nos permite fazer tudo isso, pessoal. Tudo isso. Entretanto, para que a gente consiga fazer tudo isso, para que a gente consiga extrair da ferramenta esse monte de coisa que eu falei para vocês, precisa conhecer os pilares, tá bom? Não dá para fugir. Estudar anatomia, fisiopatologia, princípios físicos e técnicas de aquisição de imagens e interpretar as imagens no contexto clínico do paciente que a gente está atendendo, pessoal. Tá? Estou encerrando agora. Eu deixo o convite para quem se interessar em ouvir um pouco mais sobre isso. Primeiro para acompanhar a página lá do Instagram, e eu vou fazer um workshop sobre isso, onde eu vou falar sobre pilares da ultrassonografia point of care no dia 6 de outubro às 20 horas. Tá? Esse aqui é o QR Code para inscrição. Tá? Lá no Instagram também tem na bio o link para inscrição. E eu vou falar sobre o que eu passei rapidamente para vocês aqui, que são os pilares, no dia 6 de outubro, às 20 horas, nesse workshop. Pessoal, obrigado. Comandantes aí, estou à disposição. Professor, muito obrigado pela palestra, foi excelente. Obrigado por trazer tanta atualização, né? Porque é uma coisa que a gente não vê assim, tanto na prática. Verdade. E a gente quer dizer que a gente quer participar do seu curso quando puder, em Fortaleza, para avisar pra gente. Pra gente mobilizar a liga toda para ir. Então, a gente está reescrevendo porque em Salvador o projeto rodou com acadêmicos de medicina. E foi no